Fundamentos bioquímicos dos transtornos ácido básicos. Muito bem. Quando a gente fala em transtorno ácido básico, a primeira coisa que vem na mente é o pH. O que é isso do pH? Então, vamos abrir primeiro com o conceito de pH. O pH não é outra coisa que uma escala que foi proposta por Sorensen, dinamarquês. Ele era matemático, na verdade, ele utilizou esta fórmula para expressar a concentração de hidrogênio, de íons de hidrogênio, em termos práticos. Por que isso? Porque a concentração de hidrogênio dentro das células é extremamente pequena. É muito pequena, mas mesmo assim influencia reações bioquímicas, porque a concentração de hidrógenos ou hidrogeniones ele afeta o equilíbrio, digamos, ácido básico, e vocês sabem, como vimos na primeira aula, que as enzimas são muito sensíveis à mudança do pH. Bueno, então, qual é a fórmula do Sorensen? É muito simples, é que o pH corresponde ao inverso do logaritmo da concentração de hidrogênio, certo? Em termos, vocês conhecem quando passaram pelo colégio, pelo ensino médio, né? Que o logaritmo de um inverso é a mesma coisa que o logaritmo negativo. Consequentemente, eu posso expressar o pH como o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio. Então, essa vai ser nossa referência, certo? Esse é o pH. Muito bem, mas quando a gente fala em pH, então, sabemos que a escala de pH, todo mundo sabe que a escala do pH vai de 0 a 14, né? E que de 0 a 7 é acidez, de 7 a 14 é alcalinidade. Né? Mas por que a escala de pH vai de 0 a 14? Temos que entender isso. Primeira coisa para entender esse conceito é que a água se dissocia, se ioniza em hidrogênio, que é nosso foco de estudo, digamos, e hidroxila. Quanto se dissocia? Muito pouco, porque se ele se dissociasse muito, estaríamos falando de um ácido, e sabemos que a água não é ácido, certo? É um solvente universal, como vimos na aula anterior. Tá, quando eu falo então que se dissocia muito pouco, como é que eu posso quantificar essa dissociação, esse grau de dissociação? Eu posso quantificar com uma constante de equilíbrio, certo? Numa constante de equilíbrio de uma reação é igual ao produto dos produtos da reação, aqui vale a redundância, o produto, ou seja, a multiplicação, né, dos produtos, dividido pelo substrato, neste caso a água. Então, os produtos são hidrogênio e hidroxila, o substrato é a água. Se eu dividir esses componentes, vou ter a constante de equilíbrio. Se essa constante de equilíbrio é muito pequena, o que significa? Que a dissociação é muito pequena, que é o caso aqui. Essa constante já foi obtida experimentalmente e seu valor determinado em 1,8 vezes 10 na menos 16. Então, menos 16, ou seja, você é igual a 0,00016 zeros. É muito pequena, certo? Muito bem, mas o que nos interessa não é a constante de dissociação, né? O que nos interessa é o valor do hidrogênio. Esse é o nosso objetivo. Posso calcular o valor de hidrogênio? Posso, a partir dessa mesma reação da constante de equilíbrio, que já acabamos de ver. Então, eu tenho a constante de equilíbrio está aqui, 1,8 vezes 10 na menos 16. Eu tenho o produto da dissociação, que isso eu vou deixar quieto aí. E eu tenho a concentração da água no denominador. Eu coloquei aqui 55,5. De onde que sai isso? Primeiro temos que lembrar que quando tem expressão em colchetes ou entre colchetes, significa que é uma concentração molar. Molar significa moles por litro, certo? Moles por litro, muito bem. Então, aqui temos uma concentração molar da água.
E aí temos que saber, então, o que é um mol. De forma prática, um mol de qualquer substância corresponde ao peso molecular da substância, em gramas. Então, por exemplo, a água tem o hidrogênio, que é 2, átomo de hidrogênio pesa 1, então, como são dois hidrogênios, temos 2, e o oxigênio, que pesa 16, então 16 mais 2, 18, certo? Ou seja, que um mol de água corresponde a 18 gramas. Né? Um mol é o peso da água, 18 gramas. Um molar significa um mol por litro. Um mol por litro. E eu sei que a densidade da água é de 1 grama por mililitro. Né? Então, isso aí é. Todo mundo sabe que a densidade da água é de 1 grama por mililitro. Então, em 1 litro de água, que é o que me interessa, né? Porque é moles por litro, em 1 litro de água haverá 1000 gramas, né? Considerando a densidade. Né? 1000 gramas. Então, 1000 gramas. Se eu dividir por 18 gramas, vai me dar um número de moles na água, que é 55,5. Então, por isso que coloco aqui 55,5. Tá? Não é um número mágico, ele sai justamente do peso molecular da água, da densidade da água, etc. Muito bem. Então, já tendo esse valor aqui no denominador e esse valor aqui no outro extremo da equação, posso, então, dizer que o produto da dissociação ou da ionização da água é 1 vezes 10 na menos 14. Isso sai de multiplicar 55,5 por 1,8 vezes 10 na menos 16, vai dar esse valor aqui. 1 vezes 10 na menos 14. Ou seja, 10 na menos 14. Muito bem. Se estão acompanhando, então, sabemos então que a partir do valor da dissociação da água, que é aquele que acabei de mostrar, 1 vezes 10 na menos 14, é possível saber o valor de hidrogênio. Por quê? Porque os dois produtos da dissociação são exatamente iguais. Então, 10 na menos 7, que é o hidrogênio, e 10 na menos 7, que é o hidroxila, vai dar 10 na menos 14. Então, o valor do hidrogênio é 10 na menos 7. O importante é saber aqui que o produto da dissociação sempre deve ser 10 na menos 14. Por exemplo, quando o valor do hidrogênio é 10 na 0, a concentração de hidroxila será 10 na menos 14. Quando o valor de hidrogênio é 10 na menos 1, o valor de hidroxila é 10 na menos 13. Quando o hidrogênio é 10 na menos 2, hidroxila 10 na menos 12, e assim sucessivamente. Ou seja, vocês têm que somar as potências aqui. Né? Aqui é 0, aqui é 14. Aqui é 1, aqui tem que ser 13 para que dê 14 total. Né? Aqui 2, aqui tem que ser 12 para que dê 14. Ou seja, ele não pode ultrapassar o valor de 10 na menos 14. Por isso, então, se eu considero que o hidrogênio tem 10 na menos 14, então o hidroxila será 0. Certo? Sempre considerar isso. A soma, ou melhor, o produto da dissociação tem que dar 10 na menos 14. Não pode fugir desses intervalos. Então, se eu utilizo a equação de Sorensen de pH para calcular o valor de pH, quando o valor de hidrogênio é 1 molar, e eu expresso isso em potencial, significa 1 é igual a 10 na 0, certo? Qualquer número elevado a 0, a potência 0, é igual a 1. Então significa que quando tenho 1 molar de hidrogênio, significa que eu tenho 10 na 0, e o pH, consequentemente, se eu multiplico ou se eu aplico a equação de Sorensen, vai me dar 0. Tá? No lado oposto, se o hidroxila é 1 molar, significa que o valor de hidrogênio é 10 a menos 14. Se eu aplico a equação de Sorensen, vai dar pH 14. Tá? Ou seja, esses são os dois extremos, 0 e 14, que está dependendo do intervalo que me gera a dissociação da água, que tem que estar entre 0 e 14. Então, por isso que a escala vai de 0 a 14, não pode ser de outra forma, não pode fugir, não pode ser diferente. Então, calculemos o valor de hidrogênio na água neutra. Na água neutra, os produtos da dissociação hidrogênio e hidroxila são iguais, certo? Significa que hidrogênio é 1 vezes 10 na menos 7. Já vimos, já falamos isso.
Apliquemos a equação de Sorensen, então, logaritmo negativo de 1 vezes n a menos 7. Aplicamos todos os logaritmos, não vamos nos deter com isso, e o pH é 7. Então, na água neutra, o pH é 7. Então, essa escala de 0 a 14, encontramos que na natureza é bem, digamos, bem variado, né? Porque, por exemplo, o ácido de bateria, esse é o ácido dos carros, da bateria dos carros. Esse ácido é muito forte, tem pH 0, ou seja, tem um molar de hidrogênio, é super, super corrosivo. E aí encontramos o fluido gástrico, por exemplo, que está em 1,5, suco de limão. Os refrigerantes são bastante ácidos, o vinagre em torno de 3, pH 3. A chuva ácida, a chuva pura, ácida obviamente mais ácida, 4,7. A chuva pura em torno de 5,5, mais ou menos. Aqui temos o café, a cerveja, enfim. E já entramos aqui no pH neutro, que é o 7, que é água destilada. O sangue está entre 7 e 4, mais ou menos, 7,45. Depois vamos ver em detalhe. Água de mar é mais alcalina. E entramos na alcalinidade, né? Bicarbonato de sódio, leite de magnésia, amônia, água sanitária, até chegar na soda cáustica, que tem um pH próximo de 14. Só que nos animais, então, não tem essa variedade, não, de pHs. É bem mais, menos diverso, digamos. A grande maioria do pH, dos valores de pH nos animais, encontra-se entre, vocês observam aqui, entre 6 e 7 e pouquinho, 7,5, 6. Então, por exemplo, o pH do sangue. Esse valor é interessante que vocês guardem. 7,35 a 7,45. Observe que é um intervalo estreito, certo? E vamos ver depois como é que o organismo faz para manter esses valores dentro desse intervalo estreito, o pH do sangue. O pH dentro das células é um pouco mais ácido, né? Tem grupos fosfatos, enfim, tem CO2, então deixa um pouco mais ácido. O pH do rumen é mais ácido ainda, depende muito da alimentação. Às vezes, alimentação com concentrado pode baixar mais, menos de 7, menos de 6,5, às vezes 6. As células musculares pós-exercício podem acumular ácido láctico e podem chegar a 6, tá? Mas todos estão ali nessa faixa entre 6 e 7,5. A única exceção é o pH do estômago, que pode ser em torno de 2. Tá? Muito bem, então esse era o conceito sobre pH. Agora entremos no conceito de ácidos. Os ácidos, antigamente os químicos não chegavam a um acordo de que era como definir um ácido. Mas Bronsted na Dinamarca e Lowry na Inglaterra, então, dois químicos, independentemente, fizeram esta definição. Os ácidos são substâncias que doam prótons, que liberam prótons. E próton, nesse sentido, quando a gente fala em próton, estamos falando de um átomo de hidrogênio sem elétron. Vamos lembrar aqui embaixo, tem um quadradinho que pode ajudar. O átomo de hidrogênio tem um próton e tem um elétron, certo? Muito bem. Se esse elétron cai fora, porque foi compartilhado com ficou, digamos, resta o quê? Resta o próton, ou seja, resta apenas o hidrogênio com um próton, né? E por isso dizemos que o H+, ou seja, o hidrogênio apenas com um próton é um próton. Por isso, então, falamos que os ácidos são aquelas substâncias que doam prótons, ou seja, que conseguem liberar esse hidrogênio protonado. Muito bem. E, na contrapartida, as bases são aquelas substâncias que aceitam esses prótons. Ou seja, a mesma substância pode ser ácido ou pode ser base. De que vai depender? Do pH do meio. Se ele está liberando prótons ou se ele está aceitando esses prótons. Entendeu? Então, por isso que se fala em par ácido-base. Porque a mesma substância, dependendo do pH, pode ou liberar o próton ou aceitar o próton. Vai para um lado ou vai para o outro. Então, estamos falando de um par. Um par ácido-base.
aqui se comporta como base, aqui se comporta como ácido. Ok? Agora, esses ácidos podem doar esses prótons com diferentes forças. Então, se ele doa os prótons 100%, vamos dizer, certo? Com muita força, com um alto grau de ionização, estamos falando de ácidos fortes, que geralmente são ácidos inorgânicos. Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, e são ácidos mais fortes, são corrosivos. Enquanto que os ácidos que têm baixa ionização, né, que liberam o próton de forma mais lenta, digamos, são ácidos fracos e geralmente são ácidos orgânicos, ácido acético, propiônico, butírico, láctico. Tá? Então, isso vai ter um efeito dessa força de ionização de um ácido, pode ser calculada também com uma constante, certo? Aqui, de novo, uma constante de dissociação, boto aqui em cima a multiplicação dos produtos, né? Então, o próton e a base, e no denominador o ácido não dissociado, certo? Essa constante vai me indicar o quê? A força do ácido, porque se a constante for elevada, significa que ele se dissocia muito. Então a constante vai ter um valor maior. Se o ácido é fraco, se dissocia menos, então o valor da constante vai ser menor. Tá? É o que aparece aqui. Então, quanto mais forte, o valor da constante é maior. Quanto mais fraco, o valor da constante é menor. Certo? Mas observen que aqui constante é 10 na menos 3, na menos 4, na menos... Ou seja, são valores de potenciais negativos muito chatos de trabalhar. Então aqui podemos aplicar a equação do Sorensen, só que ao invés de pH vai ser pK, certo? Que também vale logaritmo negativo de K. E dessa forma me transforma a escala em números mais amigáveis, né? Números inteiros mais amigáveis. E como estamos falando de um logaritmo negativo, então aqui o valor numérico do pK, quanto menor for o valor, o ácido é mais forte. Quanto maior for o valor de pK, o ácido é mais fraco. Tá? Aí vocês estarão perguntando, mas para que está explicando tudo isso? Já vamos ver a aplicação do pK. Calma lá. Como posso definir o pK, então? Como posso definir o pK? Primeiro vejamos aqui essa curvinha aqui, que vocês muitas vezes fizeram no ensino médio, fizeram a famosa titulação de um ácido. Isso aqui é uma titulação de um ácido. Em que consiste? Eu pego um ácido, vou colocando base, certo? Um hidróxido de sódio, qualquer base, e vou medindo o pH. Então, eu tenho um pHmetro, vou adicionando a base e vou medindo o pH. Na medida em que eu adiciono base, obviamente o pH vai subindo, certo? Vai subindo, vai subindo. Observem que tem uma fase aqui que sobe menos drasticamente, depois sobe de novo, certo? Na medida em que eu adiciono base, o pH vai subindo. Ok, o que está acontecendo com o ácido? Neste caso aqui, o ácido acético. É um exemplo do ácido acético. Quando o ácido está na faixa ácida, observem que o componente ácido, este é um ácido orgânico, os ácidos orgânicos tem grupo carboxila, que é o grupo que se pode dissociar, que dissocia esse hidrogênio que está aqui. Por isso ele é um ácido, porque ele pode dissociar, certo? Pode ceder um próton, liberar um próton, um hidrogênio. Mas quando ele está em pH ácido, ele está completo, ele não está dissociado ainda, ele está de forma não dissociada, certo? Na medida em que o pH vai subindo, tá? Ele começa a liberar um próton e vai ficando como acetato, com carga negativa. Então, uma parte vai ficar não dissociado, como ácido acético, outra parte vai ficar dissociado como acetato. Observe que estamos falando de ácido e de base, acético, acetato, porque estamos falando de um par ácido-base, ¿no? Como já vimos. De repente, na curva de titulação chega um ponto em que 50% do ácido está na forma não dissociada e 50% está na forma dissociada. Quando chega nesse pH, certo? Estamos falando do pK. Então, aqui apareceu o pK.
Neste caso, o valor do pK do ácido acético é de 4,76. Significa que no pH de 4,76, metade está como ácido, metade está como base. Se eu continuar a titulação adicionando base, vai chegar um ponto em que todo estará na forma de acetato, na forma de base completamente dissociado. Tá? Essa é a famosa curva de dissociação. Tá? Então, podemos definir o pK como aquele valor do pH em que metade do ácido está dissociado, metade não está dissociado. Ou seja, metade como ácido, metade como base. Muito bem. E por que é importante esse pK? Porque numa solução de um par ácido-base, de um ácido fraco, essa solução tem um efeito tamponante. Observem aqui a faixa em azul, que o pH subiu, mas ele subiu pouco, lentamente, certo? Ele subiu de forma suave. Isso que se conhece como faixa tamponante ou intervalo tamponante de uma solução de um ácido fraco. E esse intervalo tamponante está em torno do seu pK. Então, por exemplo, aqui, pK é 4,76. Neste caso, o intervalo tamponante está entre 3,76 e 5,76, ou seja, em valores de pH dessa faixa. 3,76 a 5,76, ou seja, pK mais ou menos 1. pK mais ou menos 1. Eu tenho, então, um intervalo de 2 unidades. Não, aqui sim, são 2 unidades de pH, só que 2 unidades de pH, na verdade, como é uma escala logarítmica, está falando de 100 vezes, certo? Lembremos que é uma escala logarítmica, logaritmo decimal. Então, o que aparenta ser apenas 2 unidades, na verdade são 100. Uma concentração de 100 vezes maior ou menor, né, nesse intervalo. Vamos ver se aos poucos vão entendendo. Entremos aqui no conceito de tampão, ou também chamado buffer ou amortecedor. Buffer é porque isso foi uma palavra emprestada do alemão, que se refere a essas peças aqui entre os vagões do trem que impedem que os vagões se choquem entre si. Tá? Então, por isso, pegaram emprestado esse termo. Bom, o que acontece ou seja, como podemos definir um tampão? Se a gente faz aqui outra curva de titulação, vamos adicionar então base. Adicionamos base, medimos o pH. Aqui, por exemplo, se for água, por exemplo, adicionamos um pouquinho de base e já o pH, observe, ele subiu de forma drástica, muito rapidamente, certo? Com menos de uma unidade de base já está lá em cima. Quando tem tampão, eu adiciono base, mas observe que ele vai subindo lentamente, como vimos na curva de titulação do ácido acético, né? Então, veja, lentamente, certo? O que chamamos de intervalo tamponante, como já vimos. Fora desse intervalo tamponante, então o pH dispara, certo? Não é mais amortecido. Então, vejam que o tampão, por definição, ele diminui as mudanças do pH. Faz as mudanças mais leves, certo? Não é que não permita mudar, porque se eu estou adicionando base, naturalmente o pH vai mudar, aqui nesse caso vai aumentar. Tá? Mas a mudança é menos drástica. É isso que faz um tampão. Então vamos à prática. O que acontece no organismo animal? Então, quais são os sistemas tamponantes dos animais? Temos que diferenciar dois tipos de sistemas. Um sistema que ocorre dentro das células, que é o sistema tampão intracelular, e outro que acontece no sangue. Tá? Então vejamos primeiro aqui o tampão intracelular. O sistema mais importante dentro das células é o sistema fosfato. Tá? É o mais importante. Todos conhecemos o ácido fosfórico. Então o ácido fosfórico, aqui está. Como todo ácido, então teria condições de liberar hidrogênios ou prótons, certo? O ácido fosfórico pode liberar 3 hidrogênios, olha aqui, 1,
2, 3. Só que ele não faz isso de forma simultânea. Ele não libera os 3 prótons de uma vez só. Ele vai liberando aos poucos, dependendo do pH do meio. Então, por exemplo, quando o pH está em torno de 2,1, né, 50% está totalmente não dissociado e 50% terá feito uma liberação aqui. Tá? Fica fosfato monobásico. Avançando no pH, quando está em 6,9, então 50% ficará como fosfato monobásico e 50% como fosfato bibásico, liberou outro hidrogênio. Mais em cima do pH 12,4 libera o último hidrogênio e fica já como fosfato tribásico, tá? É hidrogênio. Então liberou os 3 hidrogênios, 1, 2, 3, só que em pHs diferentes, veja. Certo? E o pH dentro das células, como se vocês se lembram, está em torno de 7, não? 7, 7 alguma coisa. 7 pouquinho, 7,1, 7,2. Então, nós vimos que para que uma solução seja tamponante, deve ter um pK próximo do pH do meio. Se o meio, neste caso dentro da célula, se o meio celular tem um pH de 7,2, vamos supor, e o intervalo tamponante está em torno do seu pK, significa que estas reações aqui de fosfato monobásico e fosfato bibásico seriam as que prevaleceriam dentro da célula. Por quê? Porque o intervalo tamponante está entre 5,9 e 7,9, que está muito bem para poder manter o pH do meio da célula, certo? Então, por isso que predomina esta forma, monobásico, bibásico. Ácido fosfórico praticamente não existe e fosfato tribásico também não existe. Existe apenas, por isso a gente fala sistema fosfato, ¿no? Que compreende esses dois. Um sistema muito eficiente. E mesmo assim temos um sistema secundário, que é o sistema das proteínas, porque como vimos anteriormente, as proteínas têm carga negativa, ¿no? Debido aos residuos de aminoácidos que prevalecen nas formas negativas. Então eles se comportam também como tampões. E como dentro das células tem tanta proteína, certo? A concentração de proteínas é elevada, então ela também, dentro das células, as proteínas ajudam a manter o pH. Mas o primário é o fosfato. E o que acontece no sangue? Como é que o sangue, então, mantém o pH? É o sistema do ácido carbônico bicarbonato. Em que consiste? Na molécula de CO2, dióxido de carbono, que é um gás, certo? Gás, CO2 é um gás, que com água e através da catálise da anidrase carbônica, uma enzima que está presente em todas as partes, forma ácido carbônico. E esse ácido carbônico, como todo ácido, então libera um hidrogênio, certo? Um próton. Se transforma em bicarbonato e hidrogênio. Tá? Então é a dissociação do ácido carbônico. Então veja que se eu considerar esse sistema aqui num tubo de ensaio, vamos dizer, um sistema fechado, o pK desse sistema seria de 3,7. Não é nada adequado para manter o pH do sangue, do plasma, que está em torno de 7,35, 7,45. Certo? Está muito longe, porque você teria, o intervalo tamponante estaria entre 2,7 e 4,7. Não alcança. Porém, o sistema não é fechado, o sistema é aberto. Por que é aberto? Porque tem um pulmão, através do qual é expirado o CO2, isso é um gás, então ele sai fora, e tem um rim. E o rim, então, se converte num órgão importantíssimo na manutenção do pH sanguíneo, porque o rim pode ou reabsorver bicarbonato ou excretar hidrogênio para a urina. Então, são essas duas funções, reabsorver bicarbonato e excretar hidrogênio. Então, são dois membros aqui da equação, que podem sair ou podem entrar, e
outro aqui no extremo que pode sair em diferente velocidade, pode sair mais rápido, pode sair mais lento. Então, pelo fato de ser um sistema aberto, o pH sobe para 6,1. Tá? 6,1 significa que o intervalo tamponante estaria entre 5,1 e 7,1. Já melhorou. Alguém diria, tá, mas o pH do sangue é 7,35 a 7,45, então não alcançaria. Porém, né, como ele é um sistema que permite entrada ou saída de diferentes membros da equação, isso melhora a eficiência e por isso que ele é um sistema tão eficiente do sangue. São duas reações, então, vamos ver. A reação da anidrase carbônica, que junta CO2 com água e dá ácido carbônico, e a reação de dissociação do ácido carbônico, que libera bicarbonato e hidrogênio, certo? Como já vimos. Apesar de serem duas reações, e sabemos e somos conscientes que são duas reações, a gente pode simplificar isso da seguinte forma. As duas reações têm ácido carbônico. Tem aqui e tem aqui, certo? Então a gente elimina aqui, e fica apenas então CO2 com a água, dando bicarbonato e hidrogênio. Mas a água, vamos considerar que a água é constante, certo? Então no final fica apenas o CO2 rendendo bicarbonato e hidrogênio. Então esta equação aqui é a que vai nos servir para todos os efeitos de analisar os transtornos ácido-básicos. Sabemos que são duas reações, certo? Mas estamos simplificando para facilitar as coisas. Então, nesse sistema, nessa reação que acabamos de ver simplificada, o componente ácido seria o CO2 e o componente básico, o bicarbonato. Entenderam, né? Até aí, componente ácido, apesar de que ele não é um ácido, já sabemos, sim, já sabemos, o ácido é o ácido carbônico, mas estamos simplificando. Mas podemos assumir que o CO2 é o componente ácido e que o bicarbonato é o componente básico, e não podemos esquecer o hidrogênio que está aqui. E aí entramos então na equação de Henderson-Hasselbalch, que foi formulada em 1908. Henderson, dos Estados Unidos, y Hasselbalch, alemão, dinamarquês, perdão. Então, eles dois químicos formularam esta equação, que não é outra coisa que dizer que o pH depende da relação base-ácido. É isso que falam Henderson e Hasselbalch. O pH depende da relação base-ácido, certo? Base-ácido. Claro, tem aqui um pK e tal, mas isso aqui é uma constante. Então, no sistema ácido carbônico bicarbonato, como seria? O pH é igual ao pK, tá? Mas o logaritmo do bicarbonato, que é a base, dividido pelo ácido. Ou seja, a relação bicarbonato-CO2. A relação bicarbonato-CO2. Ok. Apliquemos essa equação ao pH do sangue. Então, precisamos saber a concentração de bicarbonato. Então, é 20, 24 milimolar. A concentração de CO2 é um gás. Então, na verdade, ele vai ter que pressão de CO2, é 40 milímetros de mercúrio, uma unidade de pressão. Não podemos misturar alhos com bugalhos, então temos que converter milímetros de mercúrio em milimolar. Para isso, utilizamos um fator de diluição do CO2 na água, que é 0,03. Então, 40 milímetros de mercúrio vezes 0,03 me dá 1,2 milimolar. Então, agora sim, tem milimolar, aqui, 24, e milimolar no CO2, que é 1,2. Depois aplico, então, a equação de Henderson-Hasselbalch. O pK já sabemos que é 6,1, isso é uma constante. E só aplicar os logaritmos, então, de logaritmo de 24, logaritmo de 1,2, resolvo o logaritmo e me dá um pH de 7,4. Ok? Então, aí está o valor do sangue, 7,4. Por que eu digo que está entre 7,35 e 7,45?
porque tem um intervalo de variação da concentração de bicarbonato e tem um intervalo de variação da concentração de CO2. Então, nesse intervalo também me dá um intervalo aqui de 7,35 a 7,45. Quero ressaltar, então, que o rim se torna o órgão mais importante da manutenção do pH no sangue. E por que isso? Porque aqui se consideram aqui o epitélio dos túbulos renais, tá? Aqui temos o lumen do túbulo. O rim faz dois tipos de função. Um é a reabsorção de bicarbonato, como já vimos, ele reabsorve o bicarbonato. Aqui está o túbulo, bicarbonato no túbulo, no lumen do túbulo, é reabsorvido para o sangue. Mas observem que ele não é reabsorvido diretamente, certo? Ele primeiro passa a ácido carbônico, depois, através da anidrase carbônica, se converte em CO2. Esse CO2, como ele é um gás, então ele atravessa a membrana tranquilamente, e dentro da célula tubular faz o reverso. CO2 se converte em ácido carbônico se converte em bicarbonato, e o bicarbonato aqui pode sair, inclusive em troca de cloro, que vimos que é o outro ânion do sangue, né? Essa é uma função, a reabsorção do bicarbonato. A outra função, importantíssima também, é a excreção de hidrogênio. Então, essa é mais tranquila. O hidrogênio está aqui na luz do túbulo, simplesmente por uma bomba excreta, e esse hidrogênio vai sair à urina. Tá? Então, são essas duas funções, reabsorver bicarbonato, excretar hidrogênio. Então, observem que o bicarbonato é um componente básico. O hidrogênio é o hidrogênio, certo? Então, quanto maior quantidade de hidrogênio, vai ter menos pH, vai ter mais concentração de hidrogênio, pH mais ácido. Então, o rim, tem que lembrar que o rim é o que garante o equilíbrio ácido básico do organismo. Por isso que na insuficiência renal sempre há acidose metabólica, porque o rim não pode reabsorver bicarbonato e não pode excretar hidrogênio. Então vai acumular hidrogênio e vai faltar bicarbonato, acidose metabólica. O pulmão também é importante, mas o pulmão é por quê? Porque ele garante a retirada de CO2 de circulação. Esse CO2 que vem do metabolismo das células, vai nas hemácias, pode ser convertido em ácido carbônico, enfim, e no final ele sai pela respiração. Sai dependendo da frequência respiratória, certo? Porque se a frequência respiratória aumenta, a saída de CO2 é maior, e se a frequência respiratória diminui, então aumenta a quantidade de CO2 no sangue, ou seja, não sai suficiente CO2. Vamos ver em seguida que isso que gera, então, os transtornos ácido-básicos respiratórios, né? Em seguida. Depois tem também um órgão importante que é o estômago. Todos sabemos que o estômago produz ácido clorídrico, então, a través da excreção de hidrogênio por um lado e de cloro por outro lado, ou cloreto por outro lado, isso nas células parietais, né, do estômago. Tá? Aqui, bom, aparecem umas coisas meio complicadas, mas na verdade é que o cloro ou o cloreto, que está em circulação, entra na célula parietal em troca de bicarbonato. Lembremos que sempre bicarbonato e cloreto estão relacionados, né, inversamente. Então entrou cloreto, que estava no sangue, entrou para a célula parietal, sai bicarbonato. Depois o cloreto vai sair aqui para a luz do estômago, né? Lumen gástrico. Tem a ver, então, porque vai jogar bicarbonato no sangue, em troca do cloro, e também tem a saída de hidrogênio para poder formar o ácido clorídrico no estômago. Muito bem, então aqui só para lembrar aqui o ciclo de Cori, depois vamos ver mais do ciclo de Cori na próxima aula, no metabolismo dos glicídios, mas lembrando que é um ciclo em que o lactato que se forma em vários tecidos, principalmente nas hemácias, retorna, ou melhor, vai para o fígado. No fígado pode ser convertido em glicose, a glicose vai para a circulação e entra nas células, nos tecidos, ou muscular ou na hemácia,
para fazer glicólise anaeróbica, gerando lactato que volta para o fígado e assim sucessivamente, gerando um ciclo chamado ciclo de Cori. Por que é importante isto no equilíbrio ácido básico? Porque estamos falando de entrada de ácido láctico em circulação, de um ácido. Então, quando tem condições fisiológicas ou patológicas que aumentam a quantidade de lactato no sangue, isso significa acidose, por isso se fala na acidose láctica que veremos logo em seguida. Muito bem, então essa era a parte básica, digamos, de conceitos ácidos básicos, tamponantes, etc. Então, como medir o status ácido básico de um animal? Ou seja, qual é a forma de medir? Nós estamos hoje num momento da tecnologia que nos facilita as coisas, porque quando eu fiz veterinária não existiam esses aparelhos. Era muito difícil avaliar, não, o status ácido básico. Hoje vocês têm tanto os gasômetros de bancada como os gasômetros portáteis. Né? Bom, isso chama gasometria, analisador de gases. É importante que a amostra a ser analisada de sangue esteja heparinizada, mas utilicen a heparina de litio e não a heparina de sódio. Tem dois tipos de heparina, litio e sódio. De sódio não, porque atrapalha aqui a análise, vamos ver em seguida, do anion gap, que contém sódio. Então, se o anticoagulante contém sódio, distorce completamente o resultado do anion gap. Então, por isso se utiliza a heparina de litio. Utilizar um sistema Vacutainer, que todo mundo conhece, eu acho, ao vácuo, para evitar a entrada de oxigênio. Então, geralmente, essas amostras a gente coleta e leva ao laboratório no máximo 1 hora após a coleta. Isso estou falando quando temos o aparelho de bancada, né? Que temos que levar para o laboratório. Se temos o gasômetro portátil, é mais tranquilo, porque inclusive não precisamos nem de anticoagulante, é só uma gota de sangue diretamente numa tira reativa que introduzimos aqui no aparelho e o aparelho em 1 minuto me dá os valores. Os valores de quê? De pH, de bicarbonato, de CO2, pressão de CO2 total, que na verdade é a soma de bicarbonato e de CO2 total, me dá a pressão de oxigênio, me dá a saturação de oxigênio e me dá também excesso de base e anion gap, que já veremos de que se trata isso. O anion gap, vamos falar do anion gap, porque o resto vocês conhecem aqui, pH, conhecem bicarbonato, CO2, etc. Vamos falar de excesso de base e anion gap. Primeiro o anion gap. O anion gap é um termo em inglês, mas a melhor tradução seria diferença aniônica, embora não seja muito exata essa tradução, mas digamos que podemos utilizar essa definição. O que é o anion gap? É a diferença entre os principais cátions do sangue, sódio e potássio, e os principais ânions, cloreto e bicarbonato. Na aula anterior vimos que o plasma era elétricamente neutro. O número de cátions tem que ser igual ao número de ânions, certo? Mas vimos também uma transparência em que se a gente colocar sódio e potássio numa coluna, pega praticamente 98% dos cátions, enquanto que se eu coloco o cloreto e o bicarbonato, ele não chega nem a 75% por aí, mais ou menos, dos ânions. Então, quer dizer que essa diferença aqui, entre sódio mais potássio, menos cloro mais bicarbonato, vai ter um valor, e esse valor está em torno de 15 a 20 milimoles por litro. E o que me representa isto aqui? Me representa aqueles ânions que não medi, certo? Que está conformado por ácidos orgánicos, principalmente por proteínas e outros ácidos. Certo? Para que é importante o anion gap do ponto de vista clínico? Porque ele me indica a severidade da acidose. Se o anion gap é maior, tem um valor maior que 20, né? 24, 28.
significa que a acidose é mais severa. Por que isso? Porque quando tem acidose, diminui o bicarbonato. Então, veja que ele está aqui nesse membro, esse membro da equação do outro lado. Se diminuir esse membro aqui da equação, como ele está aqui subtraindo, né? Então, esse valor positivo aqui, que não varia, vai ser maior. Então, quanto mais severa a acidose, maior o valor de ânion H. O valor de ânion H pode diminuir também, pode diminuir em casos de hipoalbuminemia. Por quê? Porque a albumina é negativa, certo? É um ânion. Então, quando acontece uma baixa da albumina, acontece um aumento compensatório do cloro. Então, aumentando aqui, este termo diminui o valor de ânion H. E o excesso de base, ¿de qué se trata? Está relacionado con a base. Qual é a base do sangue? É o bicarbonato, né? Então, na verdade, esse valor faz relação a quanto se afasta do equilíbrio o valor de bicarbonato, certo? Que está em torno de 24 milimols por litro. Então, ele tem valor de referência negativo, passando pelo zero até positivo, ou seja, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Tudo isso pode ser um valor de referência. Excesso. Se o excesso é negativo, é falta. Se o excesso é positivo, é excesso. Certo? Então, por isso que ele tem esses valores. Para que serve o excesso de base? Vamos ver enseguida que o excesso de base é utilizado a través desta formulinha para tratar animais com acidose, certo? O bicarbonato requerido se utiliza então o peso corporal vezes 0,3 vezes o excesso de base, ignorando o sinal, né? Depois temos exemplos. Os valores de referência sempre perguntam assim: o que utilizo, veia ou artéria, para medir o pH, para o status ácido básico? O que é melhor? Sangue venoso ou sangue arterial? Se você está analisando apenas o status ácido básico como tal, tanto faz utilizar veia ou artéria. Claro que é melhor pegar sangue de veia, né, do que de artéria. Então, tanto faz. Por quê? Porque o valor de pH não varia. Se for venoso ou arterial, bicarbonato também não. O que vai variar vai ser o valor de oxigênio e de CO2, que no sangue venoso, então, o CO2 é maior, e no sangue arterial, o oxigênio que é maior, certo? Então, se recomenda que se você está analisando o status respiratório do animal, além do status ácido básico, está querendo ver o status respiratório, aí sim teria que pegar sangue arterial. Mas se for apenas ácido básico, tanto faz, né? Excesso de base aqui também é o mesmo, ânion H também, 10 a 20, mesma coisa em gatos. Tá? E vamos analisar então essa tabelinha aqui, muito rapidamente, o que o tempo ruge, que são as formas compensatórias dos transtornos. Então aqui temos então acidose, alcalose, os dois tipos de acidose, de transtorno, que é metabólica e a respiratória, e que acontece quando não é controlado e quando é controlado. Certo? Para isso utilizamos então os parâmetros já conhecidos, pH, a relação bicarbonato-CO2, que é na verdade que comanda o pH, segundo Henderson e Hasselbalch, né? É a relação que comanda, e independentemente aqui o valor de bicarbonato e o valor de CO2. Então, o que acontece quando eu tenho acidose metabólica? Que o pH diminui, né? Acidose, pH mais baixo, claro. E por que diminui a acidose metabólica? Porque a relação diminui. Então, veja que a relação é o que está comandando. Se a relação diminui, o pH diminui. Muito bem. E por que está diminuindo a relação? Porque o bicarbonato diminuiu. Então, se diminuir aqui no numerador, o pH diminui, né? O CO2 não é afetado. Como controla? Quando se controla, significa que eu quero manter o pH
que não varia, né? Que se mantenha igual. Consequentemente, a relação tem que se manter igual. E como é que o organismo faz então? Se o problema é bicarbonato, com isso eu não posso fazer nada, porque o problema está ali, mas eu posso compensar com CO2, então diminuir o CO2. Então veja que se eu diminuo o numerador e diminuo o denominador, o pH não varia, porque a relação não varia. Então a ideia seria alterar o CO2. O organismo compensa com uma diminuição do CO2. Na acidose respiratoria, que também diminui o pH porque diminui a relação, neste caso não é problema do bicarbonato, é um problema do CO2 que está aumentado. Como controla? Para que não varie o pH, não varie a relação, eu não posso fazer nada com o CO2 porque ele que está com o problema, mas eu posso mexer no bicarbonato, então aumentar o bicarbonato. Dessa forma, aumenta o bicarbonato aqui, este está aumentado, o CO2 está aumentado, o bicarbonato aumenta, a relação não varia, certo? Como aumentar o bicarbonato? Aumenta a reabsorção de bicarbonato no rim. Do lado da alcalose, é um pH aumentado, porque a relação aumentou, porque aumentou o bicarbonato. Né? Então, aqui o CO2 não tem nada a ver. Como compensar para que não varie pH, não varie a relação, sabendo que não posso mexer com bicarbonato? Aumentar o CO2. Certo? Como? Baixando a frequência respiratória, porque aí o CO2 aumenta em circulação. E na calose respiratória, em que aumenta o pH, porque aumenta a relação, não é problema do bicarbonato, é um problema do CO2 que diminuiu. Como controla? Para que não varie o pH, não varie a relação, se eu diminuir o bicarbonato, né? Diminui o bicarbonato, está diminuído o CO2, diminui o bicarbonato, então a relação não varia. São efeitos compensatórios. Então, resumindo, o pulmão ajuda a compensar em curto prazo através da frequência respiratória. Sai mais CO2, sai menos CO2. Aumenta o CO2 no sangue, diminui o CO2 no sangue. Mas isso aí é uma compensação muito frágil, né? Muito curta. O que garante mesmo é a longo prazo, a excreção de hidrogênio e a reabsorção de bicarbonato no rim, tá? Então, o rim seria mais importante nesse sentido. Então, como interpretar a gasometria? Primeiro, eu tenho que saber se o sangue é venoso ou arterial. Como falei, se o problema, se estou avaliando a função respiratória, devo usar sangue arterial. Sangue arterial. Depois eu vejo, através do pH, uma visão muito rápida, se trata de uma acidemia, então o pH estará menos de 7,35, ou uma alcalemia, o pH estará mais de 7,45. São os dois limites. Né? Se for acidemia, eu tenho que ver se é metabólico o problema ou é respiratório. Como é que eu sei que é metabólico? Porque o excesso de base é menor de menos 4, ou seja, é mais negativo que menos 4, vai estar em menos 5, menos 6, menos 7. E porque o bicarbonato está menor de 20 milímetros por litro, né? 18, 17, 16. Então eu sei que o problema é metabólico. Ou se for uma acidose respiratória, quando o CO2, a pressão do CO2 é maior que 45 milímetros de mercúrio. Então aí é um problema respiratório. Está acumulando muito CO2. Se for alcalemia, então também tem que ver se é metabólico ou respiratório. Na alcalose metabólica, excesso de base é maior que mais 4. Então vai estar em mais 5, mais 6, mais 7. E o bicarbonato está maior de 27. Tá? Ou se o problema for respiratório, nesse caso, então, o PCO2, a pressão de CO2, é menor de 35 milímetros de mercúrio. Identificado isso, então, eu vejo se está tendo efeito compensatório. Né? Se for, por exemplo, uma acidose metabólica em que baixa o bicarbonato, o efeito compensatório será baixar o CO2. Acabamos de ver na tabelinha essa, né? Se a alcalose metabólica está aumentado o bicarbonato, deve compensar com o aumento do CO2. Do lado da acidose respiratória, aumenta o CO2, tem que compensar com o aumento do bicarbonato. Se for a alcalose respiratória, que está baixo o CO2, tem que compensar com baixo bicarbonato, certo? Então, ver se está tendo efeito compensatório. Como eu disse, pulmão compensa rapidamente, rim compensa a mais longo prazo.
Não podemos esquecer esta equação. A equação que partimos inicialmente, a primeira que vimos. CO2 más agua, ácido carbónico, bicarbonato y hidrogênio. Por quê? Porque essa é uma reação que está em equilíbrio no sangue. Eles podem estar indo para a direita ou para a esquerda, dependendo da concentração. Tá? Isso explica por que a concentração de bicarbonato afeta a concentração de CO2. Certo? Por exemplo, numa acidose. Depois vamos ver um exemplo bem prático. Que numa acidose, administrar bicarbonato tem que ser de forma muito parcimoniosa, com muita parcimônia, porque esse bicarbonato pode vir a CO2 e aumentaria o problema. Tá? Depois vemos um exemplo. Popularizar a abordagem de Stewart, que é a diferença dos íons fortes, porque o tempo está curto e, na verdade, é uma abordagem que não se utiliza muito, apesar de que teóricamente tem muitos trabalhos e tudo, mas na prática clínica muito raramente ou praticamente nunca se utiliza a abordagem de Stewart, que é dos íons fortes. Tá? Vou pular essa parte. Vamos então a essa segunda parte, vamos ver os transtornos, já as acidoses, a sacar como são os desvios, digamos, desse equilíbrio ácido básico. Tá? Então, vamos ver, são basicamente dois tipos, né? Ou acidose ou alcalose. Nos dois casos, pode ser metabólica ou respiratória. Metabólica, respiratória, e aqui coloquei também como fora dessa a ruminal, porque vai ser, obviamente, nos animais ruminantes. Então, começando pela acidose metabólica, que é o problema mais frequente em veterinária, certo? Sempre, quase sempre acontece esse problema em maior proporção. Então, na acidose metabólica temos uma diminuição do pH, para ser acidose, e diminuição na concentração de bicarbonato, como já tínhamos falado. Pode ser por dois motivos, ou porque aumentaram os íons de hidrogênio, ou seja, teve uma acumulação de ácidos, ou porque teve perda de bicarbonato, são as duas causas. Vejamos primeiro o aumento de ácidos e aqui vemos então o aumento do ácido láctico, tá? Que pode acontecer em várias situações, né, patológicas, por exemplo, em convulsões, porque nas convulsões o músculo produz mais ácido láctico, está contraído, está gastando energia, entra em glicose anaeróbica e começa a produzir ácido láctico, convulsões. Hemorragias e anemia, eu vou colocar as duas juntas porque são problemas de oxigenação dos tecidos, assim como disfunção pulmonar, disfunção circulatória, não está chegando suficiente oxigênio aos tecidos e aí os tecidos têm que começar a fazer glicólise anaeróbica que termina em ácido láctico. No caso da acidose ruminal, também vamos ver em seguida por que acontece isso, mas na verdade a acidose ruminal é uma acidose láctica ruminal, então se absorve ácido láctico e se torna então uma acidose metabólica láctica ou acidose láctica. Também por deficiência de tiamina. A tiamina, vocês se lembram que é a vitamina B1, né? Veremos no capítulo das vitaminas a importância da tiamina, mas essa vitamina é uma coenzima da enzima piruvato desidrogenase, que é aquela enzima que oxida o piruvato a acetil-CoA antes que ele entre no ciclo de Krebs. Tá? Depois, na próxima aula, vamos ver isso, metabolismo dos glicídios, mas piruvato é o final da glicólise, é o produto final da glicólise aeróbica, né? Só que o piruvato tem que entrar na mitocôndria e ser convertido em acetil-CoA para que o acetil-CoA entre no ciclo de Krebs. Pois bem, essa enzima que converte o piruvato em acetil-CoA é a piruvato desidrogenase, que é um complexo, na verdade, vamos ver depois na próxima aula, é um complexo que tem várias coenzimas, tem 5 coenzimas. Uma dessas coenzimas é a tiamina. Então, quando falta tiamina, tá, essa reação não acontece. E não acontecendo a reação, então o piruvato começa a se acumular e ele tem que sair da mitocôndria, ir para o citosol e ser convertido em ácido lactato, né? Ácido láctico. Então, por isso, deficiência de vitamina pode levar a acidose láctica.
Y ejercicio físico, todos vemos que cuando tengo un ejercicio exagerado, un músculo comienza a producir ácido láctico y también podemos llegar a una acidosis láctica. Existen otros ácidos también que son los cuerpos cetónicos. La verdad, los cuerpos cetónicos que están aquí son tres: acetona, cetoacetato, beta-hidroxibutirato, más apenas dos de ellos son ácidos, o acetoacetato o acetoacético, y o beta-hidroxibutirato o beta-hidroxibutírico, ¿no? Entonces, esos dos ácidos, si se acumulan, comienzan a causar uma acidose metabólica chamada cetoacidose. É o que acontece na diabetes mellitus, que também veremos na próxima aula, na cetose das vacas leiteiras e na toxemia da gestação de pequenos ruminantes. Essas duas nós veremos no capítulo de lipídios, tá? Cetose e toxemia da gestação, também caracterizada por acúmulo de corpos cetônicos. E no jejum prolongado, podemos observar también, claro, no a un grado de severidad de una diabetes o de una cetosis, mas podemos observar acúmulo de cuerpos cetónicos cuando el jejum dura más de 48 horas. A outra causa é a perda de bicarbonato, certo? Que pode acontecer por problemas renais ou por uma diarreia severa. Então, falhas renais, como acabamos de ver, y las preguntas que vocês fizeram y todo, si tem uma falha renal, no reabsorbe bicarbonato y no excreta hidrogênio. Então, por isso que na insuficiência renal temos acidose metabólica. E na diarreia, por quê? Porque quando se perde muito fluido intestinal, esse fluido tem muito bicarbonato que foi secretado pelo pâncreas para poder aumentar o pH, para que as enzimas pancreáticas possam actuar na digestão, né? Essas enzimas têm um pH de ação acima de 7. Então, como o produto, digamos, o alimento vem do estômago, que vem ácido, precisa bom, jogar muito bicarbonato no conteúdo intestinal para poder elevar o pH. E quando tem diarreia, então arrasta tudo, esse bicarbonato se perde também. Então, é uma perda de bicarbonato importante na diarreia. E que se vocês ligam isso com a aula anterior da desidratação, lembra que a desidratação causa acidose também, né? Então, e a diarreia causa desidratação, ou seja, a diarreia causa acidose e a desidratação também causa acidose. Por isso que, se você combina os dois, é bastante grave a acidose. Também existe acidose por algumas intoxicações, por exemplo, por salicilatos, paraldehído, metanol, etilenglicol. Isso é mais raro. O que está acontecendo na acidose, então? Veja, isso nós vimos na aula anterior, que é o que se chama troca catiônica. Porque na acidose, então, vamos pensar em aumento dos hidrogênios que se escondem aqui, entre aspas, né, nas células, e a célula tem que retirar outro cátion, neste caso o potássio. Então temos hipercalemia, ou seja, na acidose metabólica temos hipercalemia, isso vimos na aula anterior. Quando tem uma acidose, certo? O componente ácido do sistema tampão, que é o CO2, tenta diminuir no sangue, né? Porque ele é um componente ácido. Então a ideia é retirar esse CO2 através de uma hiperventilação, né? Que é uma hiperventilação compensatória. Tá? Então a respiração se torna mais rápida e superficial. Né? Apesar de que em casos graves, por exemplo, na diabetes mellitus, uma acidose muito profunda, muito grave, a respiração se torna profunda. Em vez de ser rápida e superficial, se torna profunda. Chamada respiração de Kussmaul. Sobre o anion gap estará aumentado, como já vimos, porque o bicarbonato, que é a segunda parte da equação, está diminuído. Então, o anion gap aumenta. E como já mencionamos, quanto maior for o anion gap, maior a severidade da acidose. Tá? Sobre o excesso de base também será altamente negativo. Então, se o valor de referência chega até menos 4, vamos ter excesso de base de menos 5, menos 6, menos 8. Né? Como tratar a acidose? Observar a causa do problema. Né?
se hay una deshidratación, entonces una fluidoterapia. Eh, en fin, tienen que atacar a causa primaria. A causa primaria. Eh, tratar con bicarbonato, no posible no. No posible no, apenas en condiciones extremas. ¿Qué aquí llamamos condiciones extremas? Cuando o pH está menor de 7,2. Lembremos que o limite mínimo é 7,35. Ou seja, 7,3 já é uma acidose moderada, 7,25, 7,2, ou seja, quando está em 7,2 já a coisa está feia. Então, aí sim, vale a pena tratar com bicarbonato. Antes não, porque o bicarbonato, como eu dizia, tem que ser com parcimônia, né? Para isso temos então, para evitar excessos de bicarbonato, para que a coisa ou não vá para o outro lado, para uma alcalose metabólica, por exemplo, se utiliza esta formulinha que, então, é o peso corporal em quilos, vezes 0,3, vezes excesso de base, ignorando o sinal negativo, obviamente, né? Então, trouxe um exemplo aqui de um terneiro com 4 dias, 45 quilos de peso, diarreia severa. Na gasometria apresentou um pH de 7,18, então estamos falando de uma acidose severa, e um excesso de base de menos 15. Né? Lembremos que vai de menos 4 a mais 4, então está um excesso de base de menos 15, está pouquíssimo bicarbonato, né? Está com um grande excesso de bicarbonato, excesso negativo, ou seja, um déficit de bicarbonato. Precisamos administrar bicarbonato, nesse caso já é complicado. Obviamente que esse animal vai ter que ter uma fluidoterapia, né? Está fora de discussão de que ele vai ter uma fluidoterapia, mas enfim, nessa fluidoterapia podemos incluir então o bicarbonato. Quanto? Usamos a formulinha. Peso corporal, 45 quilos, né? 0,3, e observem que não é 0,6. Lembram que nas fórmulas da aula anterior falávamos 0,6 porque a proporção de água no peso corporal é 60%, né? Seria 0,6. Aqui estamos diminuindo pela metade, ou seja, em vez de 0,6, 0,3. Vezes o excesso de base é menos 15, então 15, aqui sem sinal negativo, obviamente, multiplicamos tudo isso, nos dá 202 milimol. 202 milimol. Então, como é que você vai ter um vidro de solução de bicarbonato de sódio 6%? De onde que você tira os 202 milimol? Vamos ver. Já vimos que um mol corresponde ao peso molecular da substância, certo? Um mol é o peso molecular em gramas. Consequentemente, um milimol será o peso molecular da substância em miligramas. Tá? Então, se você multiplica, isto aqui é bicarbonato de sódio. A fórmula do bicarbonato de sódio está aqui. Oxigênio 16 vezes 3, carbono 12, hidrogênio 1 e sódio 23. Soma tudo, dá 84. Então, quer dizer que um milimol de bicarbonato de sódio corresponde a 84 miligramas. 202 milimol, uma regra de 3 simples, me dá 17 gramas. Então, preciso injetar 17 gramas de bicarbonato de sódio. Mas o vidro vem 6%, né? Aqui está escrito 6%, bicarbonato de sódio 6%. Quanto líquido eu tenho que aplicar? Eu tenho que injetar. Uma solução 6% significa que eu tenho 6 gramas em 100 mililitros. Isso significa percentual das soluções. Né? Gramas por 100 mililitros. São 6 gramas em 100 mililitros. Eu tenho que aplicar 17 gramas. Então, 17 gramas estarão em 283 mililitros. Pronto. Então, pego 283 mililitros dessa solução e administro ao terneiro. A acidose respiratória. Então, passamos a outro tipo de acidose, que é problema de pulmão. Então, aí, nesse caso, que temos baixo pH e alto CO2. Por um problema de hipoventilação, ou seja, alguma coisa não está funcionando no pulmão, e são dois tipos de problemas, ou um bloqueio dos mecanismos, falhas de troca de gases nos alvéolos, ou uma depressão do sistema nervoso central, geralmente uma inibição do centro respiratório. Então, o mais comum que acontece é um bloqueio dos mecanismos respiratórios, por exemplo, por obstruções do trato respiratório, pneumonia, pneumotórax, enfisema, edema pulmonar, hemotórax, hidrotórax, botulismo, né? Porque a neurotoxina do Clostridium botulinum causa paralisia dos músculos da respiração.
algumas drogas, né? Ou fratura nas costelas, né? Por dor, não consegue respirar. Menos comum é a depressão do centro respiratório por traumatismos, infecções, tóxicos, enfim. Então, neste caso, não funciona a resposta compensatória do pulmão porque ele está inoperante. Então, precisamos do rim. Neste caso, o rim vai ter que responder com retenção de bicarbonato e com aumento da excreção de hidrogênio. Observem que são os mecanismos que sempre estão funcionando. Na acidose respiratória, os sinais quase sempre são neurológicos porque o CO2 aumenta o fluxo, ele causa uma vasodilatação, né? Então, nos vasos sanguíneos do cérebro e dá um tipo de sinais clínicos neurológicos, né? Letargia, taquicardia, taquipneia, ortopneia, que é olhar para as estrelas, né? Como querendo tirar ar de onde não tem. Respiração superficial também, sudorese e cianose. Também aqui, para tratamento, é observar a causa primária. Obviamente, se se trata de um problema crônico, a vezes é complicado, né? Um enfisema, por exemplo, é irreversível. Mas se for uma pneumonia ou uma obstrução, então utilizar antibióticos ou broncodilatadores. Tá? Pode utilizar também hiperventilação. E aqui, nunca usar bicarbonato, certo? Nunca. Na acidose respiratória, não use bicarbonato porque vai acontecer isso daqui, ó. Bicarbonato vai para CO2 e vai aumentar a acidose respiratória e aí causa narcose. Então, o que estava mal ficou pior. Do lado da alcalose, então, temos a alcalose metabólica, que é um aumento do pH, né? Porque aumentou o bicarbonato, certo? Quando aumenta o bicarbonato, temos causas diferentes em ruminantes e em monogástricos. Em ruminantes, então, são distúrbios digestivos, geralmente sequestros, impactação de abobaço, etc. A intoxicação com ureia, que vamos ver no capítulo de nitrogenado. A ureia é uma base forte. O excesso de bicarbonato de sódio, que se usa muito, aqui pelo menos no sul, que tem uma produção de gado leiteiro bastante intensiva, tem que utilizar concentrado para potencializar a produção. E então eles dão bicarbonato, que o concentrado pode provocar acidose láctica, né? Acidose ruminal. Então, para prevenir, dão bicarbonato de sódio, né? Existem, às vezes, podem colocar um excesso de bicarbonato de sódio e causar uma alcalose metabólica, porque esse bicarbonato se absorve via ruminal. En monogástricos, consumo de álcalis, también bicarbonato de sodio, que se usa a veces como antiácido. Vómito prolongado, porque en este caso está perdiendo ácido, ¿cierto? Perde ácido. Diuréticos, algunos diuréticos perde ácido en la orina, o no hiperaldosteronismo que vimos en la aula anterior, que en este caso falábamos de sodio y potasio, no falamos de hidrogenio, mas a aldosterona também excreta hidrogênios, além de excretar potássio. Então, quando tem um excesso de aldosterona, perde-se hidrogênio pela urina e causa alcalose metabólica. Então, aqui temos uma compensação pulmonar. Nesse caso, então, reduz a ventilação, né? A respiração diminui para poder aumentar o CO2, que é o componente ácido, e compensar essa alcalose, né? Essa é a primeira compensação. Isso tudo é controlado por quimiorreceptores do centro respiratório que captam esse pH elevado e já reduzem a frequência respiratória. Então, o que vamos observar? Uma oligopneia, uma respiração superficial e na alcalose observamos um efeito que o bicarbonato tem sobre o sistema nervoso central, que é de depressão geral. Tá? O bicarbonato causa depressão do sistema nervoso central. Intensa apatia. Aquí só para mencionar a tal de urina paradoxal que a veces pueden encontrar en los libros o en algún archivo, urina paradoxal. Eso se trata de orina ácida cuando tiene alcalose metabólica. ¿En qué situación? Cuando além da alcalose temos desidratação. Então, na desidratação tem hipovolemia. Claro, reduz o volume de sangue, certo? Qual é a resposta que vimos, inclusive, na primeira aula, na segunda aula? A resposta a uma hipovolemia. Liberação de aldosterona.
certo? Liberação de aldosterona, então a aldosterona reabsorve sódio e excreta hidrogênio e excreta potássio. Então, olha aqui, excreta hidrogênio. Então, se está excretando hidrogênio, como que vai ficar a urina? Vai ficar ácida, né? Estamos diante de uma alcalose metabólica e, no entanto, a urina sai ácida, mas é por causa do efeito da aldosterona, chamada urina paradoxal. Qual é o tratamento? Também tratar a causa primária, né? Mas aí, neste caso, se aconselha muito uma fluidoterapia com solução fisiológica, que já com isso controla bastante. No entanto, o prognóstico é reservado porque os mecanismos compensatórios da alcalose são menos eficientes do que para corrigir a acidose. Ou seja, é mais fácil de um animal sair de uma acidose, tá, do que de uma alcalose. E por último, na alcalose respiratória, então aqui o aumento do pH é devido a uma diminuição do CO2. E por que diminui o CO2? Por uma hiperventilação pulmonar, você está respirando muito. Isso acontece, por exemplo, em hipóxia como uma compensação na hipóxia. Então, o organismo, como não recebe, tem oxigênio, baixo oxigênio nos tecidos. Então, como é que ele compensa? Aumenta a frequência respiratória para tentar pegar mais oxigênio. Isso acontece, por exemplo, em anemias severas, em falhas cardíacas. Distúrbios psicogênicos que afetam o centro respiratório também. Na septicemia, ventilação artificial exagerada, por neste caso, quando estão, por exemplo, em anestesia, ou enfim, ansiedade, dor e estresse. Tá? Sempre nós sabemos que em estado de ansiedade, dor e de estresse, respiramos mais, não? Ou acontece muito aquecimento em animais que não suam. Por exemplo, deixa o cachorro dentro do carro, quando a temperatura está em 40 graus, no verão, e esses animais, eles não têm glândulas sudoríparas, então para eles é mais difícil perder calor. Então eles perdem calor a través da respiração, então causa uma alcalose respiratória, que pode ser mortal inclusive. Outros animais que não têm glândulas sudoríparas, porco e frangos. Por isso que os frangos também, quando tem muito calor, também morrem né, em quantidades. Aqui na alcalose respiratória, obviamente o pulmão estará inoperante, mas aqui funciona muito então o sistema que acabamos de mencionar, deslocando bicarbonato para CO2 e fornecendo então um componente ácido. Mas a compensação é pelo rim, como sabemos, então, o que vai acontecer no rim? Vai diminuir a excreção de hidrogênio e vai diminuir a reabsorção de bicarbonato. Tá? Então, com isso, tem menos bicarbonato, é uma compensação, certo? Porém, temos que observar que existe um limite de compensação, ou seja, não reabsorve bicarbonato, vai perder esse bicarbonato pela urina, muito bem. Mas quando chega a 12 milimol por litro, já não tem como mais inibir a reabsorção de bicarbonato. Então, chega um ponto em que tem um limite. E a outra questão que acontece é observar que pode ter uma hipercloremia de compensação pela diminuição do bicarbonato. Nós, inclusive, vimos isso na aula anterior, quando vimos os transtornos do cloro. Aqui também tratar a causa primária. Se for calor excessivo, procurar lugares frescos. Oxigenoterapia também, tranquilizantes em animais ansiosos ou analgésicos com dor. Né? Ou hiperventilação, se for o caso também. Muito bem, esses são os transtornos mais importantes. Vejamos um pouquinho, já para finalizar, sobre o que acontece nos ruminantes, acidose ruminal e alcalose ruminal. O que mais acontece é a acidose ruminal, tá? A alcalose ruminal é menos comum. E a acidose ruminal acontece principalmente por causa dos concentrados utilizados na alimentação das vacas leiteiras, principalmente, que são as que são mais desafiadas para que produzam mais leite, né? Então, os animais precisam de um período de adaptação. E muitas vezes não tem esse período de adaptação, ou às vezes tem uma adaptação, porém fornece muito carboidrato, muito concentrado. E aí pode ser um problema.
É comum também, às vezes, observar em algumas, aqui pelo menos no sul, né, que utilizam subprodutos de maçã, de uvas, de cervejaria, etcétera, e isso se fermenta muito rápido e pode causar também uma acidose ruminal. O que está acontecendo aqui? Temos um excesso de concentrado. Né? As bactérias do rumen gostam muito dos glicídios fermentáveis, rapidamente fermentáveis, que são os que têm nos grãos. Né? Isso aumenta muito as bactérias, a população bacteriana. Aumentando a população bacteriana, teremos então um aumento do produto final da fermentação dos glicídios, que são os ácidos graxos voláteis. Né? Então, por isso, sempre os animais que estão sendo alimentados com concentrado vão ter um pH mais baixo no rumen. Né? Mas é natural. E os animais com forragem ou com pastagem vai ter um pH um pouco maior. Mas, enfim, então aqui o que acontece? Se cair muito, porque estamos falando de um excesso de concentrado, cair muito o pH, vamos falar menos de 6, um pH menor de 6, ya entramos en una situación crítica de pH, de acidosis ruminal. Y ahí tengo un problema, que cuando baja de 6, do pH do rumen baja de 6, comienza a aumentar una población de bacterias que gustan de ese pH bajo, que es o Streptococcus bovis y o Lactobacillus. Entonces, o Streptococcus bovis y o Lactobacillus producen altas cantidades de lactato como producto final e não ácidos graxos voláteis. Ou seja, também produzem ácidos graxos voláteis, mas eles têm mais proporção de ácido láctico produzido. E aí então começa a acumular ácido láctico, que é um ácido mais forte, um ácido mais forte que os ácidos graxos voláteis, e o pH começa a cair, inclusive, a menos de 5. E aí já temos então instalado um problema, porque esse pH tão ácido vai causar atonia ruminal, rumenite, timpanismo, e o lactato já começa a se absorver pelo rumen, chegando então ao sangue. Tá? E além disso, esse lactato aumenta a osmolaridade do rumen e a compensação é que entre água do sangue para o meio ruminal. Certo? Uma saída de fluidos corporais para o rumen para tentar diluir esse lactato. Né? Tem um efeito osmótico. Com tudo isso, vamos ter o quê? Vamos ter desidratação pela saída desses fluidos, né? E vamos ter uma acidose láctica, ou seja, uma baixa do pH, uma baixa do bicarbonato e eventualmente um choque hipovolêmico se essa desidratação for muito elevada, que pode causar a morte do animal. Isto só para mostrar, esto aqui uma curva de titulação para mostrar que o ácido láctico é mais forte que os ácidos graxos voláteis. Basicamente se trata de que o ácido láctico num determinado pH está mais na forma não dissociada e se absorve mais rápido, enquanto que os ácidos graxos voláteis ficam mais na forma não dissociada que não se absorve. Então, por isso, o lactato se absorve com maior velocidade no rumen do que os ácidos graxos voláteis. Também isso aqui é para mostrar, claro que ninguém faz isso aqui na clínica rotineira de medir o pH dentro do rumen, mas só para mostrar as possíveis variações que pode ter um rumen de um animal que está sendo alimentado com concentrado. Quando alimenta, então aqui vem a alimentação, começa a cair o pH e ele pode ficar várias horas ao dia com o pH abaixo, aqui nesse caso, abaixo de 5,6, que é considerado uma acidose moderada, enquanto que os animais com forragem fica lá o pH mais estável e em 6,6, muito sadio, etc. Né? Então, só que esses animais vão produzir menos leite, né? Esse é o problema, esse é o dilema, né? Bom, na acidose ruminal temos então vários sinais clínicos. A primeira coisa que baixa é a produção, tem anorexia. É importante este sinal que é a baixa da gordura no leite, que pode ser um sinal de alerta, digamos, no rebanho, porque o pH ácido mata bactérias e diminui então a quantidade de gordura produzida pelas bactérias e, consequentemente, no leite. Pode causar timpanismo, como já vimos, por causa da estasia ruminal, distensão ruminal, né? Taquicardia, taquipneia, diarreia, desidratação, já vimos, tremores musculares, incoordenação, prostração, decúbito. Aqui vemos um rumen normal e aqui um rumen afetado
pelos ácidos. Temos aqui efeito corrosivo, né? Aqui uma hiperkeratose. E aqui fígado normal e fígado afetado por complicações porque aqui imaginen que ese rumen aquí, cómo estará o epitelio. Entonces, es una puerta de entrada de bacterias que puede afectar aquí después su fígado. Y también se observa diarrea, ¿no? Típica con acúmulo de mucina. No sé si se alcanzan a observar ahí las fibras de mucina. Entonces tenemos varios grados de acidosis, desde leve hasta hiperaguda. Entonces aquí va causando una depresión severa até chegar em decúbito. A desidratação então vai aumentando até chegar a uma desidratação severa, e essa desidratação severa causa hipotermia, e aqui o rumen então começa a ficar distendido cada vez mais, o pH diminuindo, morrendo os protozoários, né? Os protozoários morrem praticamente com pH menos de 5, entre 5 e 6. 5 já não tem protozoários, eles são muito sensíveis às baixas de pH. E aqui o tratamento que pode ir desde fornecer fibra até rumenotomia, bicarbonato na veia, enfim. Né? São vários graus clínicos. Né? Então aqui o ideal seria, então, adaptar o animal ao concentrado, mínimo 3 semanas, e evitar mudanças bruscas na alimentação e não fornecer tanto concentrado, e sim manter essa relação fibra-concentrado de 60-40, que é o ideal. Né? Também se aconselha que as partículas não sejam tan finas, mínimo 8 milímetros, pelo menos en metade da forragem tem que ser, porque isso estimula a salivação, e sabemos que a saliva é uma fonte importante de bicarbonato, então garante o equilíbrio do pH do rumen. Então, uma boa fibra é uma boa salivação, é um bom controle de pH do rumen. Também suplementar com ionóforos, leveduras, bicarbonato de sódio, como já vimos anteriormente. Esto aquí es un ejemplo de un animal. Eso fue inducido experimentalmente, la verdad, una acidosis láctica inducida experimentalmente, eso para mostrar los parámetros, cómo son afectados aquí. Ácido láctico, por ejemplo, en un rumen, no es como un medir o ácido láctico en un rumen, mas aquí observe cómo aumentó. Valor de referencia sería T0,5, fue para 87 milimolar. O lactato sanguíneo também, né? 12,5. E o pH do sangue caiu severamente, o bicarbonato também, o exceso de base altamente negativo, o CO2 prácticamente no se afecta, o pH de orina ácido, saben que o pH en los ruminantes es alcalino, ¿no? 7,5 a 8, puede llegar a 5 por causa de acidosis, y o hematócrito aumentado por causa de deshidratación. Tá? Então, observen que não temos compensação respiratória, aqui o CO2 praticamente se manteve, e às vezes é interessante, então, continuar monitorando o pH da urina a través de puede ser con tiras, en fin, es muy fácil, muy barato, que un indicador de si usted está haciendo el tratamiento con bicarbonato, por ejemplo, monitorar si está funcionando o tratamento. ¿No? Por último, então, alcalose ruminal, que é por excesso de proteína e falta de energia, então sobra amônia. Na intoxicação com ureia, vamos ver isso aqui no capítulo nitrogenado. Farelo de soja, a soja tem muita urease, então essa urease quebra a ureia e a amônia então também é a que causa, digamos, essa alcalose ruminal, amônia, que pode ser por alimentos deteriorados, por água contaminada. Tudo isso é porque digamos, nessa deterioração, nesse mecanismo de degradação, então vai liberar amônia no rumen. Né? Então aí temos, não é tão comum, mas acontece. Então tem diminuição do consumo, hálito pútrido, timpanismo, apatia, baixa produção de leite, ureia aumentada, isso aqui é um bom indicador, e o aumento do pH da urina, que lembre era alcalino, mas não tão alcalino. Né? Já chega a ser 8,5, 9, aí já é absurdo, né?
Então, o tratamento isto praticamente nós vamos ver o mesmo tratamento na intoxicação por ureia, que acidificar o ambiente do rumen para converter a amônia em amônio, porque o amônio, como está com carga positiva, não se absorve no rumen e permite que a amônia, então, fique no rumen, fique ali limitada ao rumen e depois se elimine pelas fezes. Corrigir a dieta, enfim. Então, tentar que seja uma dieta balanceada, que os alimentos estejam bem conservados, né? Enfim, depois veremos melhor na intoxicação por ureia. Por último, o calor, o efeito do calor, estresse por calor, efeito sobre o equilíbrio ácido básico. Isso acontece muito aqui no sul, porque se utilizam vacas de origem europeia, né, para a produção de leite, vacas de raça holandesa, que están acostumbradas a temperaturas de conforto de entre, sei lá, 10 a 20 graus, então no verão aqui pode chegar a 38, 40 e então temos problemas na qualidade do leite e os próprios animais também sofrem muito. Então quando tem estresse por calor, primeira coisa que acontece então uma hiperventilação compensatória, não? Por causa do calor, já vimos que o calor causa então uma hiperventilação para perder calor e aí temos então a calosio respiratória. O primeiro efeito sobre o equilíbrio ácido básico seria uma alcalosis respiratória, que isso é um fenômeno que acontece em qualquer animal que está sendo estressado por calor, uma alcalosis respiratória, acabamos de ver. Só que na vaca, então, também esse estresse também causa baixa produção de leite, baixa a ingestão de energia, e isso diminui a proteína do leite, tá? Bom, então na alcalose respiratória acabamos de ver que uma das compensações é deixar de absorver, de reabsorver bicarbonato, certo? Perder bicarbonato. Só que perdendo bicarbonato, a saliva, que é uma importante fonte de bicarbonato e que é tamponante, diminui também a sua capacidade tamponante do rumen. Isso causa duas coisas importantes. Uma é diminuir a ruminação pela própria acidose ruminal, certo? Então, e essa acidose ruminal, como acabamos de ver, pode se tornar acidose metabólica se absorve lactato, né? Então, uma coisa que era alcalose respiratória se torna acidose metabólica, ou seja, isto que se conhece como um transtorno misto. E aí vocês veem como sofrem os animais. Além disso, vimos também que na acidose diminui a gordura do leite, diminui o acetato, menos bacterias e diminui a gordura do leite. Então, é um leite que vai estar com menos gordura e com menos proteína, né? Além da diminuição do leite, né? Essas são as consequências do estresse por calor nas vacas. E aqui terminamos então as nossas aulas de hoje